Shalom, meus queridos alunos. Já tivemos aqui um bate-papo de introdução, conversamos aí sobre as coisas que envolvem o ministério, as coisas que envolvem aí o nosso crescimento bíblico, né, nosso ministério. Mas agora vamos nos preparar aqui para começar os verbos em hebraico. Vamos ver aí, só falta a irmã Juliette chegar, né? O Eduardo, a gente acredita que ele não estará conosco, mas está aqui, né? Opa, calma aí. Está aqui gravado para ele depois né, ver, acompanhar e seguir o conteúdo que está aqui sendo dado, tá bom? Irmã Ana, boa noite. Você tem alguma notícia da irmã Juliette? Boa noite, desculpem, tive que dar uma saidinha rapidinho, mas Certo. estou aqui. Eu só escutei da Julieta, mas quer dizer, se ela falou comigo, eu não vi. Eu não vi Hum, porque eu vim correndo de trabalho, nem olhei o celular, mas vou dar uma olhada, tá? ok. Muito bem, então o pastor Amaro está com a gente, mas de qualquer forma vamos começar por causa do tempo e a gente pode fazer o mesmo esquema de ontem, né? Se vocês assim decidirem, a gente vai direto até as 22 horas, né? E a gente encerra, tá bom? E aí vocês dois decidem, vocês aí podem dizer o que que vocês querem. Tá ótimo, pastor. Para mim tá ótimo. Sim, E a irmã sim, Ana para mim também? também. Sim, Joia. Boa noite, Então, bênção. eu vou com. Opa, calma aí que eu preciso compartilhar aqui. Deixa eu, deixa eu abrir aqui para poder compartilhar com vocês. A nossa apostila, tá bom? Muito bem, vocês conseguem ver? Sim, pastor, tranquilo. sim. Maravilha. Então, é a página 65. Bem, é claro que a gente vai relembrar aí alguma coisa do português, né? Porque nós vamos trabalhar com os verbos, e sempre que a gente trabalha com verbos em outra língua, a gente acaba retomando, né? Lembrando os verbos em português, assim como faz com qualquer outro idioma, né? A gente tem que estar sempre buscando uma ponte ali. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos. Joia. Então, eu tenho duas notícias para vocês, uma boa e outra ruim. Qual que vocês querem ouvir primeiro? A boa? A boa, boa. Ai, eu preferia ruim. Deixa ela escolher então, pastor. Ai, ai, ai. Bom, vamos lá. Já que eu comecei com a boa, falando da boa, a boa é que tem muita semelhança o hebraico, o verbo no hebraico, com o português, né? Mas tem diferença. A diferença é que vai ser a questão aqui. Porém, a parte boa nisso é que a maior parte dos verbos estão numa categoria, uma construção que aparece mais vezes na Bíblia. Então a gente vai lidar mais com essa construção verbal, que é o kal. 68% da Bíblia está conjugada no verbo kal, que é um verbo aí simples, né? Na voz ativa, passiva e reflexiva. E a notícia ruim é que os outros 30% estão lá em outras seis estruturas. Aí Então, o verbo complica. hebraico tem sete estruturas verbais. Essa aí é um negócio que diferencia a língua, tá bom? Mas a gente aprendendo o mais simples, o mais fácil, nós já ganhamos aí quase 70% do texto bíblico dos verbos, ok? É, Bem,
Uma outra coisa interessante aqui, já já vou ler aqui essas partes aqui da nossa apostila, mas, por exemplo, a estrutura, né, da frase que tem verbo, ela é diferente do português. Quando a gente olha para a Bíblia, lá em Gênesis 1:1, diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso está traduzido literalmente, dando a ênfase justamente para o verbo. Perceba que o verbo vem antes de Deus. Se a gente fosse falar, né, a gente diria, no começo, Deus criou os céus e a terra. Não é isso? A gente não fala assim em português? Mas como o verbo é a parte mais importante de uma língua, e não existe, olha isso aqui, uma frase ou um versículo bíblico, melhor assim, contextualizando, que não tenha verbo. Então, verbo sempre vem antes. Por isso que é Bereshit bara. No princípio, criou. Aí depois vem né, o substantivo e o sujeito, né, que é Deus. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. é, Et hashamai ve'et haaretz. Os céus e a terra. Então, o que Deus criou? Os céus e a terra. Mas o verbo vem antes, né? Do agente ali, do sujeito que está fazendo a ação, né? Então é um verbo ativo, né? Porque Deus está ali criando, né? No caso, olhando lá no início da criação. Então, essa é a questão aqui que a gente tem que entender. Diferente do português, que a gente fala no princípio Deus criou os céus e a terra, no hebraico está lá no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá bom? Essa é a construção da frase, que tem ali verbo, sujeito, né? O substantivo e tudo que né, o artigo, pronome, preposição, tá? Desse jeito, ok? Então, é isso aí. Isso que eu queria falar com vocês. Também o interessante é que a maior parte dos verbos é triconsonantal, ou seja, tem três consoantes. E uma coisa que facilita é que as duas consoantes, a primeira e a segunda consoante, elas vêm marcadas com vogais. E geralmente a última não. Tem exceção? Tem, mas a regra é essa. Existem também verbos, né, biconsonantais, né, duas consoantes. E existe também verbos monoconsonantal, uma consoante, mas por quê? Na verdade são duas consoantes, mas só uma sílaba. Monossilábica, na verdade, esse é o termo certo. E nós vamos ver isso, ok? Então não é uma coisa difícil, não. Tá bem? Aí é só realmente vocabulário. E para vocabulário dos verbos, eu recomendo vocês, principalmente porque vai cair na prova os verbos que aparecem aqui na apostila 101. Verbos que aparecem 200 ou mais vezes. Está aqui, ó. Está aqui a lista dos verbos que aparecem 200 ou mais vezes. Aí na página 102 temos os verbos que aparecem entre 100 e 199 vezes. Tá aqui, ó. Essas duas páginas vocês têm que dar uma olhada, porque vai cair na prova vários desses verbos, tá bom? Muito bem, vamos agora aqui para mais algumas noções do verbo em hebraico. Deixa eu ler aqui para vocês. Várias são as diferenças entre os verbos hebraicos e os de língua latina. Vejamos algumas. O verbo hebraico denota três ações: simples, intensiva e causativa. Tá bom? É, nós vamos ver essa parte aqui na nossa tabela aqui no nosso gráfico. Segundo, o verbo hebraico possui 7 construções, que é o binyamin. Binyamin quer dizer construções.
Mas é importante observar que nem todos os verbos ocorrem em todas as 7 construções. Então, temos as construções, temos o verbo, temos que colocar os verbos dentro das construções. Mas tem verbos que não aparecem, né, em todas as construções, tá bom? Vocês vão perceber isso no decorrer do nosso estudo. Então, vamos lá. Olha essa tabelinha aí. Em cima, você tem simples, da esquerda para a direita. Na coluna da esquerda você tem simples, na coluna do meio você tem intensiva e na coluna da direita você tem causativa. Estão vendo? Beleza? Uhum. Já numa outra coluninha aí, ó, nós temos a voz ativa, passiva e reflexiva. E aqui estão as 7 construções verbais em hebraico. O kal, né, que aparece mais vezes. Kal quer dizer leve. Então, é leve no sentido de é mais fácil aparecer. Quer dizer isso e escolher esse nome por causa disso. Tá bom? E na forma simples, aparece aqui essas 3 construções, ó, Kal, Nifal e Nifal. Bom, são 2 na verdade, mas o Kal aparece na forma ativa, o Nifal aparece na forma passiva e às vezes Unifal aparece na forma reflexiva. Bom, e na forma simples, eles geralmente expressa, né, um estado ou qualidade do sujeito. Por exemplo, na forma simples é correr. Correr é como nós chamamos o verbo quando ele está no infinitivo. Correr, falar, andar, comprar, né? Vender, abraçar. Essa é a forma no infinitivo, tá bom? É assim que a gente traduz tudo no infinitivo em português e quando o hebraico tiver no infinitivo é assim que a gente vai traduzir, ok? Pastor, deixa eu perguntar para o senhor, esse cal aí, leve, leve no sentido do que o senhor falou que eu não entendi? De ser mais fácil de compreender, de carregar, né? Lembra que é uma Ah, construção aqui? tá suave, né? Seria alguma coisa assim. Exatamente. E ele é Tá. o mais importante aqui. É o que nós vamos ter que saber melhor, porque é o que aparece mais. E é a parte mais simples das construções, tá bom? Mas olha que interessante. E aqui nós estamos falando do simples, tá? Então, correr, né? Agora, na intensiva, né? Quando a gente pensa aqui a ação intensiva, aí nós já temos o piel, o pual e o hitpael. O piel, ele é a forma ativa. O pual é a forma passiva e o hitpael é a forma reflexiva. Então, olha que interessante isso aqui. Voltando para o primeiro quadro aqui. O, o kal é ativa. E quando eu quero transformar o verbo na voz passiva, eu uso nifal, tá bom? Agora, aqui na forma intensiva, eu tenho o piel na forma ativa. Mas e quando eu quiser usar o piel na forma intensiva passiva? Ele vira, então, o... Pode ler aqui o nomezinho. Consegue ler? Pu, pual. Uau, É, uau. Uau, o, é, uau. pual é a forma hebraica de falar. O L é lamed, não é el, é el. A Ah, língua tem que tá. estar no céu da boca, ó. Piel, Uau, pual, uau, cal, Uau. nifal, Inferno. tá bom? Pael. Agora, como que é aqui, ó? Como é que a gente traduz o verbo na forma simples, o verbo correr? Agora, como que é na forma intensiva? Aqui o sujeito pratica uma ação intensivamente ou energicamente. Então, como é que fica o verbo correr de forma intensiva? Correr muito. Correr muito. Tudo que é intensivo é fazer aquilo que você vinha fazendo, mas de uma forma intensiva. É isso, tá bom? Correr muito. Tá bom? Então, isso aqui é o que vai diferir, né, dos nossos verbos, né? Ahn, Sempre vai ter um acréscimo aqui, ó, para a gente traduzir corretamente o verbo. Tá vendo? Ó? O recurso aqui, né, do correr é muito.
eu posso falar corri exaustivamente, né? Corri, né? Intensamente. Então, é essa ideia aqui do verbo no intensivo, ok? Bem, agora o outro grupo é o refil e o rofal. Olha que interessante. Ah, sim. Faltou eu falar aqui na forma reflexiva. Na forma reflexiva é quando você, você mesmo pratica em você. Então, como é que eu falo eu corri muito, entenderam? É você fazendo, né? Você te leva a você mesmo a fazer aquilo. Você sofre a ação, você faz e eu me fiz correr muito, tá entendendo? É essa a ideia. Nós vamos ver melhor isso aqui, mas isso aqui é só uma visão geral. Agora, o causativa, né, tem o refil e o paralelo dele na voz passiva é o rofal. Refil e rofal. E como é que eu traduzo a forma causativa? Aqui o sujeito pratica ou leva alguém a praticar uma ação. Como é que eu traduzo isso? Eu levar outra pessoa a fazer algo na questão de Correr. correr. Fazer correr. Então, eu fiz a Juliette correr para não chegar atrasada à aula. Como que eu fiz isso? Eu ameacei ela. Se ela não chegar em tantos minutos, né, isso tal coisa vai acontecer. Isso é o causativo. O sujeito pratica ou leva alguém a praticar uma ação. Ok? E como é que é no cal aqui, no simples, né? Ó, correr, na voz ativa eu corro. E na voz passiva? Nifal. Isso. E aí como é que eu traduzo na voz passiva? Ou seja, eu fiz algo e na voz passiva alguém me... Alguém me E- fez correr. Seria? Exatamente. Certo? É isso aí. É nessa linha e nós vamos ver aqui os exemplos, vai ficar mais fácil. Vamos lá. Agora o número 3. Bom, isso aqui vocês vão ver na prática, certo? É só a estrutura e não quis complicar muito aqui para já não bugar logo no início. Número 3. Em cada uma das construções acima podem existir os tempos. Particípio ativo, que é o quê? O que que é o particípio ativo? O Presente. presente, né? Presente. É. Agora, quando a gente fala de presente, nós estamos fazendo algo. Mas na nossa mente, no português, você está fazendo algo quer dizer que você vai terminar, certo? Uhum. No hebraico, não. Você- Então, você está fazendo, mas não quer dizer que você terminou. Quando que você termina? Quando coloca na, no tempo passado. Entenderam? Por exemplo, eu não falo eu corro, eu falo eu estou correndo. Porque quando que termina essa sua corrida? Ou no português lá de Portugal, eu estou a correr. Tá vendo que você não terminou a corrida? Você tá lá ainda, eternamente. Você só fala que você terminou quando você coloca no passado. Eu corri um Ah, ok. quilômetro ontem. É isso aí. Isso é diferente do hebraico, porque no português dá a ideia que você terminou, certo? Você fez agora, mas no hebraico não. A ideia é que você está fazendo, é, que é justamente o nosso gerúndio, falando, correndo, né, comprando, assim, ok? Olha só, também existe o completo, que é o passado, e existe o incompleto, que é o futuro, ok? Isso aqui, ó, que faz algumas pessoas confundirem o presente, né, com o futuro. Porque se eu estou correndo, o futuro é eu vou correr, né? Então, em algum momento você vai correr, mas no presente você está correndo ainda, você não terminou. Então, algumas pessoas confundem isso, mas não é assim que funciona. E temos o infinitivo,
no construto e absoluto. O que é o infinitivo? É justamente como nós estamos traduzindo aqui, ó, correr, falar, abraçar, cantar. Isso é infinitivo, certo? Geralmente, quando que a gente usa o infinitivo? Quando a gente usa um verbo antes. Por exemplo, né, eu posso dizer assim: eu quero alguma coisa. Aí esse alguma coisa vai estar no infinitivo. Eu quero comer, eu quero falar, eu quero comprar, eu quero visitar alguém amanhã. Perceberam? O infinitivo é a forma como a gente conhece o verbo. Correr, falar, andar. E assim por diante. Isso é infinitivo. Só que no hebraico, a gente raramente não vai encontrar o verbo do infinitivo no dicionário, a não ser que seja uma característica. Já já nós vamos falar isso aqui. Já já. Aguenta aí. Deixa eu só ir agora para o imperativo. O que que é imperativo, irmãos? É ordem. Eu não digo assim, é, tu queres fazer isso? Eu digo, faça isso. Entenderam? Eu não peço, Uhum. eu dou ordem, eu mando, né? Aí Como tem que eu estar falo, eu falo no imperativo com ela aqui, porque com quem? com a Márcia eu falo no imperativo. E E ela apanha no fala com você imperativo no. também. Eu só Aí estou ela falando isso porque põe. ela não está aqui. Daqui a pouco ela vai Aí chegar. ela, Eu não posso falar aí essas ela coisas. põe o imperativo para correr, né, Juliette? Imperativo é ordem. Senta, fala, corre, anda, faça, compre. É isso aí. Sabe, o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura é imperativo. O faça isso e viverás. É a ordem, posso quer viver, faça isso. Aí estamos falando do hebraico, né? Número 4, os verbos hebraicos geralmente possuem raiz com três consoantes. Lembra que eu falei para vocês? Além dos prefixos e sufixos. Bem, vocês já perceberam que os prefixos vêm antes da palavra, aqui no caso do verbo, e sufixos vêm depois. E gruda tudo. Lembram disso? É a característica do hebraico, né? A gente coloca o artigo na frente do substantivo, a gente coloca a preposição na frente do substantivo, a gente coloca a conjunção na frente das palavras. É assim o hebraico. E colocamos também no final das palavras para dizer se é plural masculino, se é plural feminino, se é dual, se é dele, se é dela. Lembra lá os sufixos pronominais? Né? Nosso, vosso, deles, delas. Então é o sufixo. Isso é característica do verbo hebraico. Aliás, deixa eu só ver um negocinho aqui. Ah, sim. Nós vamos. Vamos ver essa tabelinha depois que vai ficar melhor pra gente aqui. Pena que ela tá deitada, né? Mas uma outra coisa da língua hebraica que a gente precisa saber na questão dos verbos é que existe verbos fortes e verbos fracos, ok? Bem, o que é um verbo forte em hebraico? É um verbo que tem três consoantes fortes na terceira pessoa masculino singular, que é a raiz verbal do perfeito do cal, né? Do kal. Deixa eu parar de falar que nem vocês para não ensinar errado. Do kal, né? Tá. Bom, isso aqui, o verbo forte é o que mais tem. Agora, qualquer um que não preenche essa característica aqui é verbo fraco. Mas como a gente identifica os verbos fracos tecnicamente? Tem uma vogal no meio da sua raiz. Se tiver uma vogal, a gente já sabe que ele é fraco. Outra maneira, possui uma ou mais guturais. Lembra das guturais? Aleph, Rei, Het, Ain e Reish na sua raiz. Ou seja, nas sílabas, nas três consoantes, se aparecer uma gutural, já sei que é um verbo fraco. Fraco. Isso vai cair na prova, com certeza. Ou seja, Socorro. tem que saber. Obrigada pela informação.
Pela dica. Fala de novo aí, professor, que eu preciso anotar isso. E isso vai cair na prova. Verbos fortes e fracos. Como que a gente identifica? Ótimo. Bom, também se no verbo aparecer um iode, um vav ou um nun, tá bom? Ahn, outra forma é verbos terminados em rei. Rei é verbo fraco. Aqui o rei, ó. É esse aqui. Ó. Verbos começados ou terminados em aleph. Já sei que é verbo fraco. Ou quando a segunda e a terceira consoantes forem iguais. Então, por exemplo, eu posso pegar a letra lâmede, que é o L, e se tiver dois lâmede no mesmo verbo, eu já sei que, porque repetiu uma letra, aparece duas vezes a mesma letra, na segunda e na terceira, ou seja, nas letras finais, eu sei também que é um verbo Fraco. fraco. É isso aí. Bem, agora deixa eu falar aqui para vocês, não sei se vocês vão conseguir virar aí essa tabela, mas eu vou virar ela aqui para eu poder ler melhor para vocês, tá bom? Porque aqui, ó, é a tabela resumo das construções verbais. Daqui a pouco a gente vai pegar um verbo e vai jogar ali para a gente conjugar. Eu não sei vocês, mas meu português melhorou muito na escola por causa daquelas tabelas de conjugação de verbos. Sabe quando a gente enchia, né, o caderno conjugando o verbo, a professora ia na lousa e falava assim: conjugar o verbo comprar. Eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, elas compram. Uau! Agora no passado, eu comprei, tu comprastes, ele. Agora no futuro, eu comprarei, tu comprarás, ele comprará, né? E assim vai. Ali a gente passa a ter um domínio da língua. Tá entendendo? Porque se você coloca o verbo certinho, ele já dá o tom do que vai vir, né, na frase. Se a gente sabe qual é o verbo. E se a gente conjugou ele, né, com os pronomes pessoais. A gente, é interessante. Por isso que eles falam que o verbo é a coluna, né, vertebral ali, a espinha dorsal da língua. Fazendo analogia com aqui a espinha, né, do corpo. E é verdade, porque se você conjugou os verbos, você vai saber como é que você vai usar o substantivo, o adjetivo, né, com o substantivo, e ali dá um norte melhor, tá bom? Então, essa é a ideia aqui no hebraico, a gente sabendo conjugar. Bom, agora vamos pegar de novo essa tabelinha aqui, só que ela está um pouco mais completa agora, tá certo? E a gente vai trabalhar aqui. Olha só, essa tabelinha diz o seguinte, deixa eu pegar aqui assim. Nós temos o simples, né? A simples, intensiva e causativa. Simples você faz a ação, né? Intensiva você faz a ação com muita força e você então, na causativa você pratica ou leva outra pessoa a fazer algo. É isso. Mas existe a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Na voz ativa você faz. Na voz passiva você sofre a ação. E na voz reflexiva, então, é uma coisa, né, que te leva a refletir aquilo que você está fazendo. Tá bom? Então, vamos aqui para mais informações. Olha que interessante. A forma simples aparece 68 vezes, 68%, perdão, na Bíblia. O simples aqui, ó, geralmente expressa um estado ou qualidade do sujeito. O sujeito pode ser eu, tu, ele, nós, vós ou eles, ok? Que pode vir com o meu nome, o seu nome, o nome dele, os nossos nomes, ou apenas, né, eu, tu, né, os pronomes pessoais, tá bem? Por isso que quando eu falo assim, eu, Alexandre, fiz isso e também fiz aquilo, eu não preciso repetir, também eu, Alexandre, fiz aquilo. Já deu para entender que sou eu.
né? E quando eu cito fulano falou dessa maneira e depois ele continuou falando de tal maneira. Entenderam? Eu citei o nome, depois eu posso substituir por ele, ok? Então é isso aí, é importante. Bem, agora na voz passiva, o, eu faço. No nifal, eu sofro, ok? O nifal é a voz passiva do cal, que é a voz ativa, e os dois andam juntos. No particípio e completo, perfeito, e aí nós estamos falando aqui, né, do presente e do passado, no incompleto, aí você usa o ni. Aqui é a regrinha. Usa o ni. Esse ni é de nifal. Se o verbo começa com ni, eu já sei que ele está na construção do nifal e que ele vai sofrer ação. Olha a dica aqui, ok? No incompleto, né, imperfeito, que aí é o futuro, tem o i no prefixo e dá gueixe forte, mais a, na primeira consoante da raiz, e i na segunda consoante da raiz. Ele está dando aqui a A gente não formulazinha. está conseguindo enxergar essa parte aí, pastor. Tá, a Ou, apostila calma não aí, calma aí. Ah, aqui, ó. E agora, aqui, ó. É isso aqui. melhorou, melhorou. Então, isso é a formulazinha que a gente vai colocar para conjugação, ok? Ele está descrevendo aqui para a gente, mas nós vamos ver isso na prática. E aí ele diz mais: no imperativo tem o prefixo ri. Opa, se eu sei que o verbo começa com ri, eu tenho que prestar atenção porque ele vai estar na forma de ordem do imperativo. São dicas que ele está dando aqui para a gente, tá bom? As Travou. características do hebraico bíblico. E alguns verbos expressam ação reflexiva, ou seja, ele não só está fazendo, mas ele está refletindo sobre o que ele está fazendo, né? A situação está levando ele a agir de forma reflexiva. Já já, mais para frente, a gente vai ver isso aqui também, ok? Agora, isso na voz passiva, né? O nifal. Agora, olha só, na forma intensiva, aqui, ó, que é nós vamos falar agora sobre o piel e o pual e o hitpael. Na voz intensiva, o sujeito pratica uma ação intensivamente ou energicamente. Na forma simples do kal, você fez de forma normal, mas aqui, na forma intensiva, no piel, aí a coisa é mais intensa. Olha só que interessante. Quais são as características do piel? Apresenta dagueche forte na segunda consoante da raiz, sempre da direita para a esquerda. Duplicação da consoante do meio, que é depois do dagueche, ele duplica a letra. A gente sabe disso, né? O dagueche hazak, o dagueche forte duplica. Já no particípio tem o prefixo me. Opa, se tem me, eu sei que é no presente, na forma, na voz ativa do intensivo piel. No completo, que aí já é o passado, tem hirik. Hirik é aquele pontinho que vai debaixo da letra e tem o som de i. E ele vem na primeira consoante, ok? E aí, no imperfeito, ou seja, no futuro, tem chevá no sufixo a na primeira radical da gueixe forte, mais i na segunda radical. Bom, aqui não está ajudando muito não, porque já está dando muita regrinha, e aí não, vocês não vão decorar isso enquanto vocês não estiverem fazendo o exercício. Porém, no pual, que é a voz passiva, aí também dá as regrinhas, no hitpael também dá. Então, deixa para lá isso aqui, não vamos perder tempo com isso aqui não, porque essas informações só vai atrapalhar vocês. Bom, agora aqui nós temos uma tabela geral de conjugação de verbos fortes. O ativo é o particípio ativo é o presente, o completo é o passado e o incompleto é o futuro. Tá vendo aqui, ó? Ativo, pode escrever aí presente, né?
o completo é o passado e o incompleto é o futuro. Aqui nós vamos ver o verbo catal. Catal quer dizer matar. E duro que todo mundo usa esse verbo porque ele é um paradigma perfeito. Mas não é muito legal, né, a tradução. Catar, catar igual do país lá, catar? Não, catal, com o Catar, lamed no ah, tá. final. No Ah, tá, final. catar. Olha aqui, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, né, é só a primeira letra para a gente saber onde coloca. Ó, aqui está escrito, ó, nictal, nictal. Mas a raiz são essas três letras finais aqui, ó, antes do nun, tá vendo? Aqui está escrito que tal. Aí, como é que eu sei que ele está no nifal? Porque começa com ni. E como é que eu sei que está no piel, o catel? Porque começa com me, me, catel. Agora, como é que eu sei que está no pual? Porque começa com me, mas tem um kibbutz aqui, ó, um u. Olha que interessante. Pual mekutal. Tá vendo aqui esses três pontinhos que é o kibbutz? Agora, como é que eu sei que está no hit pael? Porque ele começa com mitkatel. Olha só como é que é o hit pael, ou vai começar com hit, ou vai começar com mit. Só para ainda não estamos analisando e conjugando esses verbos. Só estamos vendo aqui a tabelinha. E no refill começa com ma. E no rofal com ma também, só que aqui o camex é longo, é o a longo. Ok? Isso no presente. Agora olha que interessante no passado. Mesma forma no nifal. Olha aqui, mudou um pouquinho no piel, né? Que já tem um kof aqui. Olha aqui, né? O kof com u. Agora olha o hit pael, já tem ali o início da palavra, ó. Hit pael, hit katerti. E aqui no refill também começa com ri, tá vendo? Ó? Rikitarti. E no rofal, como é que fica? Rokitalti. Entenderam? E olha aqui no incompleto, já muda tudo. Vem com Aleph. Opa! Então, se eu te perguntasse assim, ó, qual é a característica dos verbos no futuro? Ele vai começar com que letra? Pode abrir o microfone todo É. mundo. Alice? Exatamente. Se é um verbo e começa com Aleph, eu já sei que ele está no futuro, Futuro. Mas tem né? as Que é o, exceções, né, pastor? Ou mas é não? raro. Tem, mas Ah, é tá. raro, é raro, é raro, é raro. Então não coloque as exceções na prova, por favor. Não, não, não. Ai, que negócio difícil, hein? Meu Deus. Não, Misericórdia. não, isso aqui é só um susto. O susto está aqui, que é que eu quero justamente acordar o tico e o teco de vocês. Bom, já isso na primeira pessoa. Agora, olha que interessante. Na segunda pessoa, qual que é a característica? Como é que começa? Que letra é essa? Ó? Aleph, e essa aqui é a última letra do alfabeto. É o Tav. Ah, Tikatel. Aí eu já sei que é na segunda pessoa. Olha só, ele repete o Tav. Então, tem um verbo que está começando com Aleph ou com Tav, eu sei que ele está no. futuro. Opa, mas aí tem mais uma novidade aqui, ó. Ah, E se Deus. começa com Yod? Também vai dizer para mim que esse verbo está no futuro. Então, começou com Aleph, começou com Tav ou com Yod e é um verbo, eu já sei que ele está no futuro. Ah, tá. Então, eu só preciso Ok. saber o que significa o verbo. Se o verbo é matar, então como é que eu traduzo aqui, ó? Ikatel, que é o primeira pessoa, né? É comum
no singular. Que eu o quê? Se o verbo é Matarei. matar. Matarei. Exatamente, acabou o mistério. Eu sei que catar é matar e eu sei que o Aleph está colocando esse verbo no futuro. E é a primeira pessoa. E se eu dissesse assim para vocês, ó, ticatel, eu sei que é a segunda pessoa, masculino singular. Então, como é que eu traduziria isso aqui? É o nosso tu, né? O nosso tu, né? Isso. Então, tu Tu matarás, né? matarás. Exatamente. Mas aí agora eu estou falando tu feminino. Ticateli. Não botou. Tu matarás. Mas aí eu falo isso para, né, no feminino. Ok? Se a mulher for matar, né? A mulher for a matadora, no caso, né? Matar. Exatamente. É, se eu dissesse você, né, no caso aqui no português de São Paulo, eu falo você matará. Aí já era, né? Você matará, já acabou com a conjugação, zero conjugação. Tu, abre parênteses, né? Juliette, matarás. Entendeu? Aham, Fecha sim. parênteses, aí já sabe, né? Que é feminino. Bom, essa é a tabelinha aqui. Agora, como é que eu falo no imperativo? Mate tal pessoa. O que que eu falo? Ricatel. Ricatel. Aliás, quando eu digo eu mato, né? Eu mato. Ricatel. Agora, quando é isso, no caso, na verdade, o imperativo é sempre dando ordem para outras pessoas. Então, aqui, ó, ricatel para o homem e ricatele para a mulher, tá bom? E aí os paradigmas também do imperativo. Sempre vai começar com um ri, a não ser que a gente vá para aqui o nosso amigo aqui, o Piel, que aí a característica do Piel já é outra, ok? Aí nós temos o construto no estado absoluto, nictol, e no estado construto, ricatel. Bom, aqui é no sentido de que você mata, mas aqui é quando você mata alguém, né? Aqui não diz quem está matando, aqui você diz que está matando alguém, tá bom? Essa é a diferença do infinitivo, né? No caso absoluto e construto. É matar. Para o português ele vai traduzir do mesmo jeito, mas no construto é que está matando alguém, né? Então, fica assim essa diferença, tá bom? Bem, dito isso, agora sim a gente começa a brincadeira. E claro, nós vamos começar com o verbo, a construção mais importante. Mas antes, deixa eu perguntar para vocês quantas são as construções do verbo hebraico. Qual é o número? 7. E ele está no ativo, passivo e reflexivo, certo? Mas ele Vai cair, né, também. professor? Vai cair na prova, né? Essa pergunta aí, 7. Ah, sim, com certeza. São 7, é porque eu não peguei essa informação. São 7, né? São 7, Peguei né? atrasada, me Anota desculpa. aí, Juliette, anota aí. Ó, ele denota três ações: simples, intensiva e causativa, certo? E ele também revela aqui para gente, né, as 7 construções, que é o Kal, Nifal, Piel, Pual, Ritpael, Rifil e o Rofal. Volta. Ah, deixa eu voltar aqui, calma aí, para ficar mais fácil para vocês. Lembra que eu falei que nem todos os verbos são conjugados nas 7 construções, Sim. né? E essas construções, elas estão em 3 ações. Por exemplo, quais construções estão na ação simples? Leiam aí para mim. Causar. Cal, e fal, Iniciado. e fal. Iniciado. Isso. E quais estão na intensiva? Piele. Poale.
Ipael. Ritpael. Ipael. Ou seja, se eu quero falar de alguma coisa na forma simples, eu só vou usar o kal e de alguém que está fazendo ou alguém que está sofrendo, aí vira nifal. Mas na forma intensiva, aí é o piel, né? Pual e ritpael. E na forma causativa, quais são as construções verbais? Refil, é isso? Refil Isso, ou falo? e rofalo. Ótimo. Vamos agora então para o cal, ok? Nós já demos um susto aqui com a tabelinha. Bom, vamos para o cal, que é o verbo forte, mas grau simples. Por que que ele fala simples? Porque é o que a gente mais usa quando a gente está falando e conjugando o verbo. Uma narrativa, né? A escritura que é mais tá mais na forma de narrativa, né? A Bíblia, a maior parte é narrativa. Então tá narrando ali algum acontecimento, tá bom? Então a gente segue ali no, na estrutura do cal, que é o presente, né? Mas é aquela coisa que eu disse para vocês. O presente não quer dizer que você já terminou, porque senão seria passado. Então, a gente fala, né, que tá fazendo algo e dá por entendido que terminou, né? Mas no hebraico não. Isso é um pouco confuso, certo? Por isso, lembra que eu falei, não sei, eu não falei para vocês. Mas sabe quando Moisés pergunta o nome de Deus? Qual é o seu nome? Aí ele diz: Eu sou. Diga que o eu sou me enviou a voz. Certo? Bem, esse é o presente, né? Mas alguns traduzem da seguinte maneira: quando Moisés pergunta, ele diz: Eu serei o que serei, né? Por quê? Porque um- Moisés vai falar para eles isso. Então, algum, tá vendo? Se ele vai falar, não é uma coisa que ele está fazendo, que ele vai fazer. E aí alguns traduzem assim: eu serei o que serei. Aí o negócio se perde. Porque faz sentido se você está pensando de forma hebraica, mas se você está traduzindo para o português, você tem que traduzir de forma que as pessoas entendam. Entenderam, meus irmãos? Então aqui esse verbo você vai traduzir no presente e não no futuro. O problema, né, é que ele começa com um Yod, Yehi, Vayehi, Yehi, Asher Yehi, eu sou o que sou. E aí é uma característica do futuro. Lembra a característica do futuro? Você tem o Aleph, você tem o Tav, você tem o Yod na conjugação. Mas você tem que traduzir para a sua língua de uma forma que faça sentido. Entenderam? Por isso que algumas pessoas, para dizer que sabe mais do que os outros, dizem, não, isso aqui está no futuro. Mas tudo bem, no hebraico pode falar no futuro que eles vão entender, mas se a gente falar no futuro em português, já complica. Só esse detalhezinho importante aqui para vocês saberem. Mas vamos lá então voltar para o kal, que é o principal que aparece na Bíblia. As formas dos verbos conjugados na Bíblia, escritos na Bíblia, estão conjugados no kal, na construção kal. Então, vamos lá. A primeira construção, kal, pertence à voz ativa simples. Alguém está fazendo alguma coisa. Este é o tempo que aparece na Bíblia em 68 vezes dos casos, sendo o mais importante e o mais extenso. Ele aparece nos tempos presente, passado, futuro, imperativo e infinitivo. E agora nós vamos fazer aqui conjugar. Lembra que eu comentei? Isso aqui vai fazer toda a diferença no nosso estudo do hebraico, como fez na nossa vida quando a gente conjugava os verbos. A gente vai entender como escrever uma frase de forma coerente. A gente vai fazer ali, como é que chama isso mesmo no português, quando a gente
usa a estrutura corretinha, seguindo ali o verbo. Puxa, esqueci o nome disso. A Juliette Oi? sabe. A conjugação correta. Já viu que tem pessoas que falam assim, nós vai, nós fumo. Nós estamos indo. É, Agora tem em- um tal de nós vamos estar. Ai, meu Deus do céu. Vamos estar agora cantando hino e tal. é, ou seja, isso daqui ajuda a gente a fazer as conjugações corretamente. Ok? É isso aí. Vamos lá então. Primeiro vamos começar com o presente, né? Ativo. Pode ser utilizado como substantivo, adjetivo ou verbo. É traduzido para o português como tempo presente. Eu canto, tu cantas. Como verbo, é conjugado da seguinte forma. Bem, olha só os nossos pronomes aqui. E ele separa, olha que interessante. Ele põe no masculino primeiro, vamos conjugar no masculino, singular e plural, e depois vamos conjugar no feminino, singular e plural. E qual verbo que nós vamos conjugar aqui? O lamad. Lamad quer dizer estudar. Tá bom? Podem traduzir aí, escrevam aí. Lamad é estudar. Ou, ou aprender. Estudar ou aprender. Mas olha que interessante. Aqui, se você for traduzir lamad, você não vai colocar aprender ou estudar. Você vai traduzir da seguinte maneira: ele aprendeu. Porque o paradigma é a terceira pessoa do singular no passado. É. Essa é uma característica que eles colocam aqui. Aqui não está no infinitivo. É assim que você vai encontrar no dicionário, tá bom? Lamad. Ok? Então, lamad pode ser estudar ou aprender, ok? Que em português dá o mesmo sentido, não é? Mas vamos lá. Agora, o que que eu vou fazer? Lembra aquela tabelinha que eu comecei a ler e falei, vamos parar aqui que está dando só atrapalhando? Ele está dizendo o seguinte: se a gente for conjugar o verbo na estrutura, na construção do cal, eu tenho que pegar as consoantes. Olha aqui, tá vendo aqui as consoantes? Ó, lamed, men e dalet. E colocar aqui, ó. Eu coloco lamed. Ah, calma aí, deixa eu ver se eu tenho que liberar. Como é que eu libero a canetinha mesmo? Ah, aqui. Ué. Bom. Oxi. Ué. Por que que não tá dando certo? Não é no ladinho esquerdo, pastor, aqui da tela? Onde? Ah, aqui, né? É, eu acho que é, porque pra mim, se eu Ah, clicar é. aqui, rabisco o trem. Uhum. Ah, agora sim. Olha só, eu tenho que deixar aqui, ó. Por que que tem três risquinhos aqui? Lembra, os verbos são triconsonantal. O que quer dizer isso? A maioria dos verbos aparece com três consoantes. Olha que interessante, o verbo lamad tem quantas consoantes aqui? 3. Três. E olha que interessante, quantas sílabas tem aqui, ó? O lamed com o a, lá, e a outra
Só 2 sílabas, porque tá vendo que debaixo dessa Uhum. consoante não tem vogal? Uhum. Como é que forma vogal? Como é que forma sílaba? Consoante com vogal. Então eu tenho aqui 3 consoantes, 2 sílabas. E quantas vogais eu tenho aqui? Duas. Exatamente. Então, eu tenho esses 3 traços aqui. Agora percebe que aqui eu estou conjugando. Então eu não vou usar aqui o A longo e o A breve. Eu vou usar o Rolen, Vave e o Tsere. Então, olha só, Lamad quer dizer aprender, ok? E se eu escrever aqui assim, ó, Lo, Med, Di. Aí então, olha só, eu leio eu, né, Ani, Lomed, que quer dizer aprender no presente, primeira pessoa do singular, Aprendo. eu aprendo. Aí eu tenho aqui o atá, que é tu. E olha que interessante, é a mesma forma. Atá, como é que fala? Atá, em hebraico, tu aprendes, em hebraico é lomed. Atá, lomed. E é tudo masculino aqui, tá? E como é que é ele aprende em hebraico? Ele aprende. Em Mas em hebraico. hebraico, É como é hebraico. que, como é que é ele em hebraico? Eu tenho um rei, um shurek e um aleph que é mudo. Eu tenho um H e um U. Como é que é? O, Hu. E como é que é? Aprende em o, hebraico? Lo, lo, med. Não. lomed. Ani lomed, atá lomed, hu lomed. Se a gente fosse traduzir literalmente, é eu aprendo, tu aprendo, ele aprendo. Mas não vamos fazer isso, né, gente? Nós estamos traduzindo para o português. Como é que fica? Eu, Aprendo, tu Tu Aprende. e ele. Aprende. aprende. É isso aí. Meu Deus. Opa, então, sempre que eu aprender, olha, se eu aprender os verbos e eu observar que ele tem uma modificação aqui com as vogais, aí eu já sei que ele está sendo conjugado. Eu não falo assim, ó, eu lamad, ani lamad, eu aprender. Uhum. Tu aprender, não, né? Então, a gente está conjugando o verbo aprender, certo? Então, Pastor, mas aí no caso eu posso usar essa estrutura aqui? é essa É estrutura aqui, que isso? é o Holen e o Tsere, Aham. para tudo, para Pra tudo. todos os outros Ah, verbos, beleza. mas verbos triconsonantais, verbos Tá. com 3 Uhum. consoantes, Tá. ok? Então só se for com três, né? Ah, tá. Agora, olha que interessante, nós sabemos, agora vamos para o plural, certo? Masculino ainda. Nós sabemos que a característica do plural masculino é o sufixo, como é que lê isso aqui? Tem um iod e um mem, sofit. Como é que lê? Um iod, um y e um m no final. Qual é a característica do sufixo plural? In. é, Exatamente. Agora, quais são as minhas 3 letras aqui, com minhas 3 consoantes? É o lamed. Olha né? aqui, ele manteve o rolo em vav, o o. Aí eu tenho um men aqui. Aí eu tenho um sheva, lo, me, Ai, lomidin. Lumidim. Lomidin, Lumidim. anarno, lomidin. Nós Aprenderemos, aprendemos. aprendemos, Tudo no presente. Atem, vós, lomidin.
aprendeis. Rem, eles Aprendem. aprendem. É isso aqui, meus queridos. Então, vão fazendo aí, preenchendo, né? Essa parte para vocês saberem. Olha que interessante. Agora nós vamos para o feminino. Tá vendo que tudo aquilo que a gente leu lá, que eu falei, olha, aqui vamos parar de ler, é porque eles estão falando isso aqui, ó. Que no feminino, no kal, quando você coloca o verbo lamad, que é aprender, você tem o role, olha que interessante, o role permanece, tá vendo? Em todas a fórmula, ó. Mas muda aqui, olha só, a vogal da segunda letra. Tá vendo? Aqui. E no plural acrescenta porque ele tem que ter essa formação aqui, ó, que é o in. Mas vamos lá, como é que eu falo então? Eu aprendo sendo mulher. Ani, eu venho aqui, ó, lamed, mais o rolo invável, lo, aí ó, o mem, tem um sheva aqui, lo, me, e um dalet aqui, mais um a e um tav no final. Como que lê isso aqui? Lomidat. Eu, mulher, aprendo. Ani, ou estudo. Ani lomdat ivrit. Eu aprendo hebraico. Meu Deus. Senhor da glória. Eu não E tô como é que aprendendo é nada. Como é que faz? Eu não aprendo. ani lo lomdat? Eu não aprendo. É só Anilomidade. colocar o negativo, que é o lo. Lo. Anilomidade. Olha, mas vocês estão percebendo que a fórmula já está aqui, eu só estou preenchendo? Sim, mas só se for de 3, né? E se apareceu com 4 e lascou-se. Não, ele vai dar a fórmula Vai? também. Todos, opa. Ah, então tá. Vocês estão estudando, vocês não são, já não sabem, né? Estão aprendendo. Ah, tá bom. E como é que eu digo ela aprende? Ri, lo, dat. Lo, Ilomidade. Isso. Agora e no plural? Olha só, mantém tudo aqui igual aqui, ó. Só que não tem o Acrescentou mais camex aqui, ó. role ali, né? É, o rolo está em todas, tá vendo? É o Acrescentou, paradigma. acrescentou mais um ali. Porque aqui é o sufixo plural feminino. Enquanto o sufixo plural masculino é in, como é que é o sufixo plural feminino? Qual é a característica? Ot. Então, como é que é nós, anarno, estudamos para mulheres, falando? Anarno, lomi, Lomidat, lomidat, lomidot. lomitot, Dot. É ot. Aqui é ot. lomitot, Lomitote. lomidot, Dot ou tot? Dot. dot, Dot. Ó, aqui é ot, D mais ot, dot. Dot. Ah, dot. Ah, sim, agora eu preciso apagar, né? Posso apagar? Todo Peraí, mundo pastor. copiou aí? O Sim, plural, pode copiar. o plural do homem é in, né? Isso. E o plural da mulher, Ot. Ot. Lomidim, lomidot. Pode copiar tudo que tá aí. O resto é só botar as consoantes, né? Uhum. Tá vendo? Se você pensar bem, o verbo no hebraico não é tão difícil. A maior parte aparece desse jeito na Bíblia. Quando ele está falando, né? E depois nós vamos ver que tem a formulazinha para o passado, quando ele, né, fala como uma coisa que já foi feita. Lá no início do Gênesis, o verbo que aparece lá, o primeiro verbo, que é bará, ele aparece
né, o... Deixa eu só ver uma coisinha aqui que já falo para vocês. O verbo bará é por isso que tem aquela música, pastor? Bará, bará, bará. Não é não, né? Ah, Não. ai, ai, ai. Ó, se eu fosse escrever aqui, ó, o verbo criar, né? Aí eu falaria aqui ani bará, atá bará. Eu crio, tu crias, ele cria. E como é que é? Nós criamos. Não, perdão, é Não. borê, perdão, desculpa, calma aí, ani, borê, e aí nós criamos anarno, boreim. Ah, é. E se fosse da mulher, boreote? É, Hum. Aí, viu? Tá só presente que, já. Tá só ficando. que assim, é só para ilustrar, porque o Ah, bará tem ele é fraco aqui, então tem uma outra característica, mas era só para forçar vocês aí a pensar. Posso apagar? sim. Ai, Senhor. Mas eu vou ter outras ilustrações, outros exemplos aqui, ó, para fixar. Esse é o verbo lamad, certo? Agora, nós vamos vir aqui, ó, ele completo aqui sem a fórmula aqui, ó. Como é que eu falo? Ani lomed, anarno lomidin, ani lomidet, anarno lomidot. Tá vendo ele preenchido aqui? Agora, vocês perceberam que a gente só tem quatro, né, modificações no verbo? No cal? Agora, vamos ver se vocês conseguem fazer esse daqui. Vocês têm o livro aí ou não? Sim. Eu não tenho, não. Ó, agora eu vou escrever o verbo conjugado. Qual é o verbo? Escrever. Machal. Ah, Machal quer dizer o quê? Governar. Governar. Então, eu vou escrever aqui o verbo e vocês vão ler, hein? Deixa eu escrever aqui, ó. Ah, calma aí, tem que ir. Olha, eu A acho que eu não tô Ana preparada, Carla vai não. ler pra gente. Vai ler pra gente aí. Quem que vai ler? Ana Carla. Ah, tá por bom. quê? Eu não tô preparada. Eu não sei. Que letra que é essa aqui? É o Ah, É mem. o Mem. meme. A letra eu Ó, sei. e essa aqui É é o o O. Fazer qualquer coisa na minha vida, mas você não deixa. vago. Bem, mamãe, aqui, ó. É isso? Esse aqui é um shin. Não, Sim. Maria. sabe, porque tem dois sons esse daí, né? É. Não, mas ele tem um negocinho lá. Aqui, ó, o pontinho Mais aqui, É. uma. aqui é shin, aqui é sim. Então, É, vocês estão vendo que o nosso problema aqui é a falta de decorar ainda as 22 letras do alfabeto? Sim, senhor. Com Verdade. Esse é o segredo. Sim. Olha só que interessante. Agora eu quero que vocês leiam Eu Governo. Ani, você tem o mem, tem o role, tem o shin com sere e o lamed, que é o L. M-O, shin, E-L. Ó, vamos se esforçando aí. Anime. o Shell. Moshel. Anime, Ani, Moché. Moshel.
Mochelo. Agora Tirar essa mania de colocar o U no L, né, pastor? Tem que tirar é. Agora olha que isso Eita, aqui. Olha, misericórdia. agora aqui é o essa L. feminino, hein? Você sabe que aqui, ó, aplica para esses três, né? Esse aqui. Sim. Agora, olha isso daqui, ó. Esse é o feminino, ó. Ai, caramba. Ai, aqui horrível que ficou. Mas é o Lamed, tá? Isso é o Lamed? Eita, olha aí, fica difícil. Tá reprovado já. Ai, que Essa não é absurdo. fonia. Esse aqui é um TAV. Então, como é que fica? E aqui é tudo E, ó. E breve. Eita, oh, meu Deus. Mo, Mocho, Che, É. Let. Lé, E o mochilé? T aqui. Mochelet. Mochilé. Mochelet. Mochilé. Você emenda tudo. Mochelet. moche, Que quer dizer, Ani moche, Mochelet é eu governo quando é a rainha Esther falando, né? Ah, mochilé. É. Bom, agora qual é a característica mesmo do plural masculino, lá no o sufixo? Sim. Não. Então, como é que eu falo? Nós governamos. Mochilinho. Como é que é? Vai, Mo? Michelin. Exatamente. Olha aí, ó. Certo, Juliette. Muito bem. Tu tava rindo de mim, Amaro. Fala a Dá um pontinho. verdade. Dá um pontinho aí, professor. Dá um pontinho. Merece um pontinho, né? Agora, e como é que é nós, mulheres, governamos? Aqui a minha esposa sabe, ela acabou de chegar. Como é que é, amor, que governa? Você que manda aqui. Moche... Oh, mochelote, Mochelote, né? isso! Essa turminha tá craque já, hein, pastor? É. só Deus mesmo na causa. Ah, eu quero bem lembrar disso na hora da prova. Meu Deus. Anota aí. A luta é grande, a luta é grande. Agora, vocês estão percebendo que a gente fazendo é que vai fixando? Vocês só têm um problema, que é o alfabeto. Se vocês já soubessem o alfabeto, vocês já estariam lendo. Só ia faltar para vocês vocabulário. Uhum. Ou seja, eu pergunto para vocês novamente, o, o hebraico é mais fácil ou mais difícil que o grego? É mais fácil. Ok? Pastor, eu achei mais fácil também, mas o meu professor de grego, lá na aula de grego, ele falou que acha que o grego é mais fácil. É, Mas eu para achei ele, o né? hebraico mais fácil, pra Acho falar que a é verdade. porque ele gostou, né? Porque também tem isso, né? Não sei. Porque eu acho que. Não, não tem como. É igual o senhor falou. Assim, a gente, falando bem, bem assim, de verdade, né? Infelizmente, como é matéria em cima de matéria, a gente não teve tempo nem para revisar. Até estava conversando com a irmã Carla e eu falei assim, irmã, a gente tinha que revisar. Só que aí emendou a atividade que a gente teve de fazer fundamentalismo bíblico junto com a de Uhum. exegese. E aí, que era a semana que a gente queria usar para fazer essa revisão, né? Para lembrar, relembrar e mexer nas coisas. Mas assim, digamos, se essa matéria durasse, né, pelo menos uns 6 meses, ou uns 3, assim, né? Aí, com Uhum. certeza a gente já, né? Ia. Verdade. Não é possível, né? Que a gente. Agora o grego, não. O grego, eu nem se fosse um ano, eu nem queria nem saber dele. Eu fiquei traumatizada, falando a verdade pro senhor. Quando eu cheguei na área de exegese, que o pastor começou com aquele negócio, eu falei, meu Deus, sabe o que eu tô fazendo aqui? Porque não tem como, assim. É muito difícil. Só pra Bom, vocês quem. perceberam então que o cal é o simples. Então, nós estamos vendo aqui o presente, ok? Certo?
Deixa eu só ver aqui qual que é o próximo, depois do Machal, é Katav. O que quer dizer Katav? Ah, deixa eu apagar aqui, calma aí. Mas eu entendo isso aí. Esse vai ser sempre, né, o problema de você estudar uma língua. Você precisa de tempo para fixar, Exato. ah, senão é difícil mesmo. Agora, uma matéria de conhecimento, conteúdo, é mais fácil, né? Agora, uma coisa que é totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado na vida. Então, o que eu vejo é que realmente nos falta a dedicação do tempo para aquilo. E como é uma coisa muito diferente, é, a lógica seria dedicar mais tempo. Porém, geralmente se dedica o mesmo tempo para uma matéria de é, conhecimento, mas dentro de uma língua que é a nossa, né? Então eu E concordo aqui com essa vocês. semana, pastor, a gente ainda tem até o fim do mês agora para entregar o projeto da tese, da TCC. Então a gente está com a cabeça pilhada aqui. Ó, É, eu entendo, não, eu entendo perfeitamente. Bom, o Katav vai virar então para gente, ó, Kotev, Kotevet, Kotvin, Kotvot, que é aquilo lá. Aí vocês têm aí, claro, a os exercícios que realmente também nosso tempo não permite. Agora, o que é legal, por exemplo, é, vamos lá para. Ah, calma, deixa eu passar isso aqui, porque para vocês perceberem. Ah, aqui, tá vendo? Isso aqui é um versículo, ó. Analise e traduz os verbos das frases marcando o verbo conjuntivo, artigo e preposição. Isso aqui é uma análise gramatical do hebraico. Então, alguém abra lá Eclesiastes 1:4 e eu só vou destacar aqui para vocês, né, onde tem aqui os verbos, né? Pode ler, pastor? Sim, Eclesiastes 1:4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. uau. Onde está? Ele fala aqui para ele dá dica de um verbo só, mas tem dois aqui, ó. Bom, o dor é a geração e o rolê. E- Vamos dar um rolê? O que quer dizer rolê em hebraico? Uma geração vai. Sabe, dar um Mas rolê esse rolê, esse vai, é o verbo ir. mas aí no caso tá no futuro, no Ó, então completo, como é que no você leu aí? incompleto, Uma geração. vai. Então, como Não, é que a então vai gente estar no. conjuga? Como que a gente conjuga? Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. E aí? Ah, então tá no presente, né? Agora uma geração, olha o VAV conjuntivo, e outra geração vem, ok? Aqui olha só que interessante, né? Ele, no caso, vem. E aí É, a terra e o mundo e o maret. Que mais que diz ali? No finalzinho E a do terra versículo? dura para sempre. A terra para sempre. mas a terra para sempre permanece. Permanecer. Exatamente. Tá certo? Mas ele quer que você avalie esse verbo aqui, roler. Agora, olha que interessante. Ele tem aqui três consoantes, tá vendo? Uhum. E só para. Ah, eu acho que tá bom aqui, porque senão a gente não consegue entrar no passado. Agora, vocês viram que a pessoa que traduziu, ela tem que conhecer bem o português para ver como que fica, né, melhor traduzido. Ok? Não é uma tradução literal.
Aliás, quando a gente estuda hebraico, a gente faz duas, três traduções. A primeira tradução é a literal, é do jeito que aparece. A segunda tradução, a gente melhora a tradução. E na terceira, a gente melhora um pouco mais, acrescentando, sabe, aquelas palavrinhas que dá mais sentido, que na nossa Bíblia está como? Em itálico. Tudo que está em itálico na tradução, na nossa Bíblia, foi Tava acrescentado para fazer sentido aquela tradução para o. português. Exatamente. Bem, agora o passado é algo que já aconteceu, está completado. Então, nesses 16 minutos que temos aqui, vamos fazer aqui, deixa eu pegar aqui, o passado. Olha que interessante que ele diz aqui: as formas verbais do perfeito refletem uma ação completa ou acabada e são construídas a partir da raiz do verbo mais sufixo. Olha a característica que é o passado. Aonde que a gente vai acrescentar coisas no verbo? Tudo no No final. final. Lá no presente você tem no meio e no final, certo? E ali muda as vogais também, porque elas têm a chamada de desinência vocálica. Quando você mexe na estrutura, alguma coisa se perde. Mas aqui não. Aqui tá tudo no final, o acréscimo. Então fica bem mais fácil. Por exemplo, olha só, como é que é o final no passado de Ani? Como é que eu leio isso aqui? Um Tav e um Hirikiot. Ti. E E como é que é do Atá masculino? Como Tá. é que tá? E como é que é o At feminino? É o Shevá. Shevá é um E, eu. é um Tav com um Shevá. O Shevá é um Ezinho, fraquinho. Ti. T, É o T, T, um T mais pro ti, assim. Nós vamos ver quando a gente conjugar, fica mais fácil. Quer ver? Olha o Ru. O Ru tem. Não. não. Então é do mesmo jeito. Já sabemos que ele está se não está conjugado na terceira pessoa, já sabemos que é o passado. Lembra que eu Passado. falei? Como é que vai estar no dicionário? Eu andei. Né? Olha, eu andei. Ele andou, melhor. Ele andou, ele falou, ele comeu, ele comprou. Lembra que a gente falou isso lá no início? Porque esse é o paradigma. Isso aqui vai ser, não vai mudar. Mas olha, agora aqui que muda é isso aqui. Porém, quando é o ri, qual é o final? O C, re. O C, re. C, O re, C. né? Agora, lembra do nosso sufixo pronominal? Do anarno virava o quê no finalzinho? Olha aqui, ó. Num mais u. Nu. E o tem, rem, u e u. Tá vendo que ele mantém aqui o mesmo estilo? Então vamos lá, vamos conjugar o verbo aprender no passado. Como é que eu digo eu aprendi? Ani lamadti. Lá, Olha que legal, ele mantém o A longo e o A breve do lamad. E acrescenta o quê no Dalet? Não. Um chevazinho, ó. E vai para o Só sufixo. isso? É só isso, ó. Ani lamadti, ata lamadita, at lamadti. Hu Ah, lamad, ri lamda, lamda, lamda. Nós aprendemos a narno lamadno. Vós aprendeis lamadtem. Vós, feminino, aprendeis lamadten. E eles aprenderam lamdu, que é o mesmo do feminino, lamdu. Ou seja, o contexto é que vai dizer para a gente se é eles ou se é elas. isso. Ela. Aqui, meu querido, tá muito mais fácil. Colocou essas terminações aqui,
virou passado. E é sempre o sufixo. Então, o passado é mais fácil aqui, tá bom? Machal, machalti, machalta, machart, machal, machá, macharno, machartem, machartem, machlu, machlu. Bom, o passado aqui é bem mais fácil. Como é que eu digo? Eu escrevi ani kataviti. Vocês perceberam que mantém, ó, a terceira pessoa aqui, ó? O A longo e o A breve em todas elas, ó. Zahar é da mesma forma katav. Machal, tá Ah, vendo, eu ó? acho. É o A longo e o A breve. Uhum. Bom, vocês Tem viram que... exceções? Oi? Tem exceções? São perguntas, Não, você sabe que deve ter alguma coisa, mulher. não. Veja bem, isso aqui é tudo fixo. Quando que muda? Quando é duas sílabas, uma sílaba, aí é outra regra. Mas para não, nada de sílaba, desculpa. Quando é três letras, duas letras, uma letra, aí sim, cada uma tem a sua regra. Mas se é um verbo com três letras, três consoantes, vai ser essa regra no presente, no passado e o futuro eu vou deixar para a nossa próxima aula, porque eu sei que Porque o cansa. futuro a Deus pertence. Amanhã. Deixa o futuro para amanhã. Agora, Prepara agora, aí. lembra que o Amar adiantou a nossa matéria? Como é que ele fala? Eu não aprendo. Se eu quero colocar na negativa, é só escrever isso aqui, ó. Como é que lê isso aqui? Lá. Não, Não, é o O Não. aqui, ó. O Aleph é mudo e é É. o O aqui, ó. Hum. Lo. Lo. Só colocar lo. Ani. Ani lo, ani lo cataviti, eu não escrevi. Ani lo chamarte, eu não guardei. Pegou, Amaro? sim. É só colocar a negativa, lo. Ani lo lamadti, eu não estudei. Ani lo lamad. Ani lo lomed, melhor dizendo, eu não estudo. A negativa é fácil, né, gente? Pro presente, pro passado e pro futuro, eu não farei, eu não lerei, eu não comprarei. Entenderam? Ah, eu acho que dá pra gente parar aqui e deixar o futuro, né, no futuro. Acho que sim. Ok? Vamos deixar o futuro para o futuro e o nosso futuro é bem próximo, é amanhã. Então amanhã nos veremos, meus queridos. Agora deixa eu ver como é que eu faço aqui. Calma aí, para todo mundo ficar aqui. Eita, nós. Eita, acho que ninguém colocou o nome, será? Ah, pode Acho todo que mundo colocaram. colocar a Eu presença aí. coloquei. Eu já Coloquei. Ah, coloquei. Que eu tá. cheguei atrasada, eu falei, eu vou colocar, né? É só eu que não coloquei. Então marquem a presença de vocês aí. Muito bem. Alguma pergunta, alguma colocação de vocês? É, assim, claro que se chega uma hora, né, que se a gente continua aqui, já não começa as coisas que se faziam sentido param de fazer por causa do cansaço. Então, eu acho melhor a gente manter o nosso combinado, né, de terminar aqui às 22 horas. Ok? Porque aí agora vocês vão poder jantar, fazer um lanchinho. Incrível que a Juliette não comeu nada hoje. Você tá bem, Juliette? As tripas estão se comendo aqui já, mas não Vai deu estar no tempo. Foi propósito. uma correria, ainda me atrasei. Aí eu tô aqui, chegando. Tô meio Oi, ruim, meu pastor telefone. Amaro. Ela está num propósito de jejum, pastor. 2 horas de aula e 2 horas de jejum dela. Que maravilha. Espiritualmente vai fazer muito bem. Agora, se vai aprender, aí eu já não garanto. Para aprender aqui está difícil.
Bom, mas vocês devem de convir comigo que não é um bicho de sete cabeças, que a gente começa a guardar ali as regrinhas, as formulazinhas, não é? Porém, essas formulazinhas têm que ser decoradas, porque aí a coisa fica mais espontânea. Ou a gente lê mais o hebraico buscando só os verbos, né? Se a gente for ler lá o Gênesis, vamos lá todo mundo comigo lá na primeira página. Vocês têm aí ou não? Tem que pôr aqui. Não, põe aí, pastor. Não tenho aqui, não. Estão vendo? Estão vendo? Ainda não. E agora? Não. Sim, Não? lição 1. É que ela tá. Vocês estão Tá vendo aqui eu rodando. subindo ou não? Ela Tá, tá sim, rodando, sim, ela sim. tá Tá. rodando. Deixa rodar. 3. Tá, É o tá pegando. bingo. É o bingo em hebraico, do hebraico. Onde cair aqui, eu vou falar para alguém ler. O amado que ele, Aqui, vai parar. Ó. Se o amado, parar, que ele é o se parar pastor, ele agora é o tem que Amaro. ler. Opa, Aí, olha só. Aqui nós temos Bereshit, Bará. Ó, o Bará aqui, ó, o verbo aqui. Baral. Obrigada. É criar. Olha aqui, Juliette, um verbo conjugado aqui, olha só. Merahefet. Olha só que coisa. O verbo é rahefet, mas ele tem um prefixo mem e tem uma terminação tav. Então, esse aqui é o pairá, pairava. E o Espírito de Deus pairava. Estão entendendo? Já tá conjugado aqui, é um verbo. Olha esse outro verbo aqui, ó, vaiomer. Você tem o vá, que é uma conjunção, então você tira, né, o vav conjuntivo, né? E iomé, omer é dizer. Vai iomer e, se eu fosse conjugar ele traduzindo, e disse. Ó, eu digo, eu disse, eu direi. Onde que tá? Passado, presente ou futuro? Presente. Eu Não digo direi presente. futuro. Direi é futuro, né? Mas eu disse é presente. Você não tá Exatamente. Só que aqui é e disse, né? Ou seja, presente. Exatamente. Ó, vai ierri. Aqui começa a mudar, ó. Esse verbo ierri é o verbo ser, estar. Ele é especial. Tem que ter uma aula só para ele, porque ele sai fora de todas aquelas regras que a gente Eu tô vendo que ele mencionou. tá maceto, né? Oi? Ele tá enorme, né? Não, mas ela tem uma quefe aqui, tá ligando, ó. Tem um vav, falando. tem um tracinho ligando com a palavra or. Aqui é vai Homer Elohim, e disse Deus, haja, ó, Yehi, é um verbo, haja luz e houve luz. Tá vendo? Ó? É presente e passado. É. Ó, vaiar. Aqui, olha só, nós temos um verbo fraco, porque tem um aleph aqui, ó. Iar é ver. E viu Deus que a luz era boa. E viu, esse verbo está no, ele já sabe que ele está no Passado. passado. O verbo iar, tá certo? Por que que tá simples assim? Porque é ele. Lembra? O verbo conjugado na terceira pessoa é a forma que ele tá mesmo, Dele, né? dele próprio. Lamade, Katav, lembra? Aí tem que saber Ok? a forma dele própria, né? Pra poder saber, né? Exatamente. Mas assim, a gente tá vendo que tá aqui. Se vocês pegassem aquela Bíblia, vou interromper aqui, certo? Aquela Bíblia interlinear, aí o que que vocês iam ver? O verbo em hebraico, né, escrito
o verbo em português embaixo e você iria ir naquela tabela que tem na apostila e ver como que está conjugado ali. E ao encontrar esse verbo na tabela, você vai saber se é presente, passado, futuro, e aprendendo isso, você fixa aquela forma e sempre que você lê, você vai fazer o quê? Já vai conjugar ele. Mas é um trabalho que exige tempo, né, dedicação para conhecer vocabulário. Por que que o verbo é mais difícil? Porque ele aparece conjugado. Não é um substantivo. Substantivo é fácil. Elohim é sempre Deus. Opa, beleza. Agora, e o verbo fazer? Tá como? No passado, presente, futuro. E aí muda, né, a forma dele. Por isso que é um pouco mais difícil. Ok, meus queridos alunos, nos vemos amanhã. Mas alguém aqui tem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma colocação daquilo que nós falamos aqui? Não, pastor, só agradecer aí a paciência do senhor de nos ensinar. A gente aqui, todo mundo com dificuldade, mas o senhor sempre com a paciência, com esse carinho aí, nos ajudando aí. Está sendo uma bênção a aula aí. E a dificuldade é essa mesmo que o senhor falou. Eu vou até ver se tem alguma coisa na internet, que deve ter alguém que ensina a questão dos vocabulários, né? Sempre tem, né? Meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Agora que vocês foram iniciados no hebraico, que vocês têm uma noção, né? Que vocês já passaram pelo parto, vocês podem acessar agora os canais de pessoas ensinando hebraico bíblico no YouTube, porque vocês vão entender bem mais do que eles vão falar. Não vão entender tudo, mas vão entender bem mais. Porém, o que vocês têm que dedicar mesmo tempo assistindo os canais no YouTube é o alfabeto. Depois que vocês ouvirem as pessoas falarem 1000 vezes o alfabeto, as 22 letras e as 10 vogais, né? Aí, meus queridos, vocês podem acessar esses YouTubes, né? Esses vídeos no YouTube falando do hebraico bíblico. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão estudar os pronomes, vocês vão estudar os substantivos, vocês vão estudar os adjetivos. Por quê? A dinâmica é outra. Você vai pegar um vídeo de 10, 15 minutos e aquilo vai começar a fazer mais sentido para vocês. Porque vocês já passaram pelo parto aqui de algumas horas comigo. Estão entendendo? Então, e aí vocês vão falar, puxa, eu consigo agora entender esse camarada falando em 15 minutos aquilo que o pastor Alexandre teve paciência comigo, como disse o pastor Amaro, de horas. E agora ali que o camarada tá falando, puxa, tá fazendo sentido. Mas por quê? Não é porque você tá vendo aquele vídeo pela primeira vez, é porque você já passou horas aqui comigo. Joia. Então, realmente, se você pegar esses vídeos que são curtos, né? Falando sobre cada parte aqui da gramática, nossa, vai fluir. E mais, sempre um professor vai usar uma ilustração, vai usar um verbo, vai conjugar aquele verbo, vai falar daquele substantivo, e aí aquilo vai só acrescentando na sua vida, tá bom? É isso aí, meus queridos. Então, irmã Ana Carla, ore por nós, encerrando a nossa aula, por favor. Oremos. Grandioso Pai, de poder de glória, graças te damos, Pai, por esse momento que estamos aqui reunidos, aprender essa língua tão abençoada, Pai, onde falaram desde o início. O Senhor continue nos auxiliando, nos dando sabedoria para entender e aprendermos cada vez mais. E obrigado pelo pastor, com toda essa dedicação e sabedoria também nos passando. Continua abençoando cada um de nós, nos dando sempre coragem, vigor para estar atuando em tudo que o Senhor quer de cada um de nós. Também te peço pela Etebab, todos os que estão direto e indiretamente trabalhando para que consigamos ter mais conhecimento e que tudo venha a ser feito conforme o seu querer. Gratidão, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, te peço e agradeço. Amém. Amém. Então, Amém. Laila Tov, boa noite.
Boa noite Laila a Torres. todos. Boa Até noite, meu mais, irmão. meus Até queridos. amanhã, gente. Fiquem com Deus.